Olá, o Viver e Empreender TV está no ar, eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em receber o Dr. Mário Grieco, ele que é empreendedor, médico, especialista em medicina interna e prescritor de cannabis medicinal. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo, um prazer te receber novamente. Estela, é um prazer, muito obrigado pelo convite. Doutor, me conta um pouco sobre o seu trabalho no seu consultório. Como é que é? As pessoas geralmente chegam lá de que forma? Como você as recebe? Enfim. Bem, a grande maioria vem porque indicaram, alguém indicou e me procuram, por incrível que pareça. Isso é muito positivo, porque se o tratamento deu certo, as pessoas vão indicar um médico. E essa é a maior forma de novas consultas que eu tenho, através da indicação de pacientes que foram tratados comigo. Qual é o perfil do seu paciente? De idade, enfim? Olha, tem variado bastante, mas principalmente adolescentes, que vêm acompanhado com os pais, pessoas já mais sênior e crianças com enfermidades como, por exemplo, autismo. Que tipos de enfermidades, além do autismo, você costuma tratar com a cannabis medicinal? Bom, a gente trata ansiedade, que é a principal, depressão, Alzheimer, Parkinson, demência, uma série muito grande de enfermidades que a gente consegue tratar com cannabis medicinal. Quais são os maiores mitos sobre a cannabis hoje, doutor? Eu acho que um mito que muita gente assina embaixo é que a cannabis medicinal destrói os neurônios e realmente prejudica muito o cérebro dos pacientes, o que não é verdade, tá certo? E que a cannabis medicinal ajuda a crescer neurônios, fazendo neurogênese, então é totalmente diferente do que se falam por aí. Esse é só um, existem vários outros. É verdade que nosso próprio corpo, ele produz cannabis? É assim mesmo? Tá certo isso que eu estou dizendo? Tá certo. Por incrível que pareça, muita gente fica surpresa, mas nós temos um sistema no nosso organismo chamado sistema endocannabinoide, que foi descoberto não muito tempo atrás, e em termos de ciência não é nada, 1990, e que ninguém sabia que existia. E essa descoberta realmente, eu até esperava que fosse dar prêmio Nobel para o professor Rafael Michula, de Israel, que é um grande pesquisador e que realmente merecia. Infelizmente, ele veio a falecer o ano passado. Em que momento o Brasil está quando o assunto é cannabis medicinal, doutor? Porque 5 anos atrás não era liberada, não é isso? Porque está liberada com controle. Exatamente. Assim como é controlado o álcool, assim como é controlado a nicotina. Então, a cannabis hoje ela é controlada pela Anvisa e não é proibida mais. Gostaria que você contasse sobre o seu trabalho, né? Há quantos anos você pesquisa cannabis? O que você ensina na USP hoje, né? Qual a sua especialidade, exatamente? Bem, a minha especialidade é medicina interna. Estudei nos Estados Unidos e morei muitos anos lá. Então, aprendi muitas coisas e tenho me dedicado à pesquisa agora aqui no Brasil, principalmente de cannabis medicinal. Então, o meu consultório basicamente é cannabis medicinal e eu tenho focado principalmente no tratamento de pacientes que necessitam de cannabis. Como tem sido o seu trabalho para combater a desinformação, doutor? Olha, de várias formas. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa que vai combater a desinformação. Escrevi um livro, vai ser publicado mês que vem, Cannabis Medicinal, Fatos e Mitos, para combater exatamente a desinformação, que foi criada no início do século passado pelos Estados Unidos. Os presidentes americanos utilizaram isso como campanha para ganhar a eleição. Então, mas felizmente tudo isso veio abaixo e cada dia mais as pessoas estão sabendo mais sobre cannabis medicinal, o que é muito importante. E que tem que ser controlada, tem que ser com acompanhamento médico, né, doutor? Sem dúvida. Não estamos falando aqui de cannabis recreativa ou cannabis de uso adulto.
Existe muito esse preconceito, né? Existe também. Agora, é importante dizer também que não é todo mundo que pode utilizar cannabis medicinal. Por exemplo, mulheres grávidas, mulheres na fase de gestação adiantada. Então, totalmente contraindicado de uma forma geral. E também jovens, menos de 21 anos, esses jovens correm o risco de apresentar efeitos colaterais importantes, como, por exemplo, desencadear uma esquizofrenia. Não é que a cannabis cria e vai causar esquizofrenia, não. O paciente já tem a esquizofrenia, mas ela nunca se manifestou. É uma predisposição. É uma predisposição. E de alucinações, esse tipo de coisa. Então, é totalmente contraindicado. Uhum. E como você identifica se uma pessoa deve ou não usar? O que você enxerga? Como é que é isso? Então, eu faço uma história, que a gente chama de anamnese, tentando saber toda a história prévia, tudo o que aconteceu com essa pessoa durante a vida e quais foram as enfermidades que ela teve. E é o mecanismo inicial mais importante para poder definir quem vai tomar, quem não vai tomar. Tem muita gente que não precisa tomar né, cannabis medicinal. Diga-se de passagem, são gotinhas embaixo da língua, então a aplicação é muito simples. E você tem tratado até idosos, né, com cannabis, isso é muito legal, achei incrível, não sabia. Mulheres na menopausa, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, eu tenho tratado bastante pacientes com Alzheimer, com Parkinson, e tenho tido respostas tão boas. Tenho me entusiasmado a prescrever mais e mais para esse tipo de paciente. E também estou fazendo um estudo clínico na Universidade de São Paulo, no HC, sobre cannabis medicinal e climatério. Climatério e a menopausa. Por quê? Porque as pacientes com menopausa sofrem muito, né, com os fogachos, calor, né, com dores, com ansiedade, com uma série de outras coisas que prejudicam muito a qualidade de vida dessas pacientes. Sem dúvida. Como é ser um médico premiado, que participa de vários congressos, que dá aula? Como é que é trabalhar com a cannabis e ser reconhecido como você? Bom, eu acho que é ótimo. Eu acho que isso daí realmente estimula eu a continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas realmente, Stella, o que mais me agrada é o reconhecimento dos pacientes. Saber que você prescreveu o medicamento certo e que obteve resultados. Não tem nada mais gratificante de você ver uma mãe com uma criança com autismo te procurar, ser tratado e ter resultados. Isso é fantástico, é emocionante. E você transformando vidas, né, doutor? Exatamente. E aí você também trabalhou em grandes farmacêuticas nos Estados Unidos, né? Gostaria que você contasse um pouquinho sobre isso. Então, depois que eu me formei em medicina, eu fiz residência e fui fazer fellowship nos Estados Unidos. Voltei, aí ganhei uma bolsa do Rotary para fazer 2 anos nos Estados Unidos de residência médica. Então eu acabei indo outra vez. Depois que eu terminei, voltei para o Brasil. E aí, a hora que eu voltei, comecei a praticar medicina, mas aí surgiu uma oportunidade de voltar para os Estados Unidos. E aí eu peguei e fui outra vez, era para ficar 1 ano, Stella, acabei ficando 20 anos. Então aí foi toda a minha formação, conhecimento médico, foi realmente espetacular. Foi o melhor que podia ter acontecido para mim. E aí foram muitos anos de pesquisa e é ali que começou o interesse pela cannabis. Então, eu recebi uma oferta para abrir uma empresa de cannabis nos Estados Unidos, mas me interessei, fui lá, mas aí eu descobri que a cannabis medicinal estava tendo excelentes resultados e me animou tanto que eu falei, não, eu vou praticar medicina outra vez. Aí voltei para praticar medicina e tem sido fantástico esses momentos agora com a cannabis medicinal. Muito bom. E que mensagem você gostaria de deixar para quem tem medo da cannabis, para quem tem preconceito, enfim, sem fazer apologia à cannabis, mas realmente como um médico com muito conhecimento, né? Que mensagem você quer deixar? Então, a mensagem que eu deixaria é que procurem informação sobre cannabis medicinal, procurem falar com seus médicos. Hoje já tem um número muito grande de médicos que estão prescrevendo cannabis medicinal
não acreditem em tudo que é falado, porque existem muitas mentiras, e é por isso que eu lancei o primeiro livro e vou lançar o segundo agora. Esse é o objetivo. Tomem cuidado, aproveitem, né? Não deixem de utilizar a cannabis medicinal, claro, com indicação médica, só por causa de mentiras, rumores e outras falácias a respeito da cannabis medicinal. Com certeza. Doutor Mário, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela sua participação. Que você volte mais vezes para esclarecer as dúvidas que surgirem. Você é muito bem-vindo aqui. Obrigada. Eu que agradeço, Estela. Foi muito bom. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Eu conversei com o Dr. Mário Grieco, ele que é médico, empreendedor, especialista em medicina interna e prescritor de cannabis medicinal. Viver e Empreender fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até mais. Tchau, tchau.